Isso aqui tá viralizando e eu preciso te mostrar agora. Yudi passou a enxergar o protestantismo sob uma nova perspectiva e possivelmente começou a se questionar: será que o evangelho se resume ao universo gospel? Esse foi um ponto de inflexão que marcou seu ministério. Contudo, a gota d'água ocorreu durante o Troféu Gerando Salvação de 2023, quando ele percebeu que ninguém do meio gospel havia orado antes do início do evento. De forma educada, fez essa observação e convidou a plateia a orar antes de proferir algumas palavras. Desde o começo eu não vi ninguém orando. Então eu peço, nós temos aqui adoradores, pastores, homens e mulheres de Deus. Assim como eu oro pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha família, nós somos uma família. Vamos orar. É disso que Deus está pedindo essa noite. Não é para separar, ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos iguais, pobres pecadores, pequeninos do Senhor. Já na edição seguinte, em 2024, Yudi foi repreendido publicamente pela apresentadora da premiação, Raquel Santiago, filha do apóstolo Valdemiro Santiago. Ano passado, uma pessoa muito especial já pra gente, pela qual eu tenho muito carinho, subiu aqui pra falar conosco e fez um comentário que assustou muita gente. O Yudi. Cadê o Yudi? Tá por aqui? Cadê ele? Tá por aqui. Yudi, Mila, amo vocês. O Yudi subiu aqui e ele falou: gente, mas ninguém orou aqui nesse lugar? Hoje nós vamos começar com uma oração. Olha que beleza. Mas eu tenho que dizer, meu amigo, que por mais que eu goste muito de você, eu discordo dessa parte. Porque eu tenho certeza que todos os louvores cantados aqui nesse altar vieram de orações feitas dentro de um quarto. Após a repreensão de Raquel Santiago, Yudi se retirou respeitosamente do local, ao lado da esposa, surpreendendo os presentes, e foi amplamente elogiado pelos internautas por sua postura. Mais tarde, ele se pronunciou sobre sua saída do evento e comentou brevemente o episódio polêmico. O que a gente não pode é fazer com que essas coisas parem o que a gente tem para fazer, né? Que é ler a palavra do Senhor, que é compartilhar com as pessoas. Eu já estou há 105 dias fazendo isso. Vocês não imaginam o tanto de coisa que já se levantou para eu parar de fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e coisas que ninguém vê, né? O que aconteceu ontem foi o básico. E glória a Deus, porque começaram o evento orando. Glória a Deus por isso. Outro fator que contribuiu para que o apresentador repensasse a sua trajetória no universo gospel era o cachê cobrado por palestras e ministrações. Em entrevista ao humorista Ceará, ele revelou os valores e afirmou que essa era sua fonte de renda, o que gerou críticas dos internautas, uma vez que sua carreira gospel naquele momento se mostrava lucrativa, porém distante do propósito do evangelho, algo que mais tarde ele próprio reconheceu. Tempos depois, com o nascimento de Davi Yudi, seu primeiro filho com Mila, a paternidade o levou a refletir sobre quais valores transmitiria ao filho. Continuaria sendo um artista gospel como tantos outros do segmento, ou se tornaria, de fato, um verdadeiro servo de Deus? Esse questionamento foi decisivo, levando-o a abrir os olhos e retornar às origens, mudando-se com a família para o Japão e abrindo mão do padrão de luxo que mantinha, incluindo a venda de sua mansão em Alphaville, no estado de São Paulo. Já estava bem acostumado a viver o evangelho no Brasil. A minha vida inteira sempre foi muito aplauso, flashes, fama, dinheiro. E parecia que na minha vida estava se repetindo tudo isso, só que agora no mundo do gospel. E eu tava fazendo bastante agenda, tava rodando o Brasil, o mundo, tava ganhando dinheiro também.
né? Porque aí eu comecei a cantar, comecei a trabalhar no digital, comecei a ir para os grandes eventos. O Brasil tá vivendo uma fase no gospel como eu nunca vi e também não vi em nenhum lugar do mundo, como prefeituras contratando cantores, esses megas eventos nos estádios e tal. É tudo numa proporção muito grande. E aí eu tava vendo que eu tava indo no mesmo caminho do que eu já tinha vivido há anos atrás, quando eu era somente um artista e não um evangelista. E aí me bateu aquela angústia, né? Falei, meu, eu não quero viver isso de novo, sabe? Eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei que Ele fez por mim, então eu devo honrá-lo, né, por tudo isso. Eu, minha esposa, a gente conversando muito, ela já tinha largado tudo para viver para Cristo, né, a carreira dela na música e tal, que tava numa crescente. E ela falou, amor, se for pro nosso bem, pro bem da nossa família, pro nosso ministério, e a gente evoluir como ser humano, evoluir espiritualmente também, vamos, eu tô aqui, sou sua esposa, tô aqui para te apoiar. E assim tomamos a decisão de ir para o Japão. Por meio de uma carta aberta publicada nas redes sociais, Yudi oficializou a sua saída da indústria gospel e detalhou os motivos dessa decisão. No entanto, deixou claro que continua sendo cristão, citando o seu chamado e que a partir de agora escolheu viver a simplicidade do evangelho genuíno ao lado de sua família. Confira a seguir o pronunciamento na íntegra. O Evangelho me mostrou algo que dói e liberta ao mesmo tempo. Sou pior do que penso, porém infinitamente mais amado do que jamais imaginei. Esse amor me fez enxergar que tudo que vivi na fama, no dinheiro e nos aplausos da TV, eu estava vivendo novamente. Só que agora, rodando igrejas pelo Brasil, cultos cheios, agendas lotadas, reconhecimento. Mesmo assim, nada disso foi capaz de sustentar a minha paz. Chegou um momento em que até o carinho do povo de Deus eu já não recebia de forma natural, porque quando você entende o quão falho é, percebe que a única coisa realmente boa em você é a presença dele. No fundo, sempre parecia que faltava algo mais profundo. Escrevo isso com temor, porque sei de quem estou falando. Foi ele quem me tirou desta escuridão. E preciso dizer, não podemos sustentar a nossa fé em resultados. Cultos lotados, dinheiro na conta, viver de agenda em agenda, nada disso pode ser o centro. Se não tomarmos cuidado, até o púlpito vira vaidade, até a inteligência vira vaidade, até o fazer o bem vira vaidade. Percebi que estava entrando no mesmo caminho que já tinha vivido quando era apenas um artista, e esse caminho eu já conheço. Eu não suportaria me perder de novo. Hoje, com o coração de um menino e atitudes de homem, tomei essa decisão, entrando nesse avião. Entendi que a profundidade que eu tanto buscava era simplesmente estar exatamente onde o Senhor quer que eu esteja. Liberdade de verdade é ser chamado de louco, é confiar no que Ele disse, é olhar ao redor e perceber que nada te prende, é ter a vida cabendo em uma mala e o coração transbordando vontade de viver mais com Deus. Estamos indo para o Japão para sermos instrumentos de evangelização, dessa vez começando do zero, sem interferências, com a experiência de um velho e o coração rendido como nunca. E para você que está lendo isso, creia, Deus é poderoso e Ele supre cada necessidade. Quando anunciei nossa mudança, a preocupação bateu. Como vamos nos sustentar? Na mesma semana, a marca automotiva Honda me procurou. Fizemos a reunião, assinei o contrato e agora vou para o Japão oficialmente como integrante da marca, produzindo conteúdos ao longo do ano. Nada fora do tempo de Deus falha. Obrigado, Brasil. Obrigado a você que me permitiu fazer parte da sua infância, adolescência e agora desta nova fase.
Vamos viver mais uma grande aventura juntos. Nunca é tarde para viver a vida que você disse que viveria. Talvez você tenha esquecido do seu sonho, mas Deus nunca esqueceu. Volte a sonhar. Vai ficar tudo bem, concluiu ele. Atualmente, Yuji Tamashiro vive no Japão com sua família, não mais como artista gospel, mas como um homem de Deus, dedicado à obra missionária. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em seu canal no YouTube, compartilhe a sua rotina diária. Testemunhos e experiências vividas no campo missionário. Além disso, participa de eventos evangelísticos pelo país, apoiando igrejas locais, especialmente as mais simples, e também congregações formadas por comunidades brasileiras. Mas a missão acontece em um contexto desafiador. No Japão, o cristianismo ainda é uma religião minoritária, representando cerca de 1 a 2% da população. A cultura religiosa local é marcada principalmente pelo shintoísmo e pelo budismo, tradições presentes há séculos. Ainda assim, sua caminhada revela fé, perseverança e um compromisso sincero em levar o evangelho, mesmo em terras onde essa mensagem alcança apenas uma pequena parcela da população.